Olha só quem tá de volta aqui para as aulas de geografia. E aí, irmão? Tô de volta aqui para as aulas de geografia. 45 minutos de conceitos geográficos para você a partir de hoje. Hoje é uma aula super importante, categoria 5 de conhecimento para a prova do Enem. As fases do capitalismo, você já está vendo aí na sua tela. É muito importante esse conteúdo, cheio de detalhes. São 4 fases principais que você vai aprender agora. Antes de mais nada, antes de começar a aula de hoje, eu quero só dar um pequeno aviso aqui. O corno do meu vizinho resolveu dar uma festa no meio de uma pandemia, ignorando os dados oficiais do Ministério da Saúde e dos sistemas de informação. Então tá dando uma festa lá, com música alta, muita gente emocionada. Se vocês escutarem algum barulho, não é ninguém tentando entrar na minha casa, tá? É só o corno do meu vizinho que tá dando uma festa, até porque ninguém rouba professor a não ser o governo. Então, fiquem calmos, fases do capitalismo, vamos começar a partir de agora o que é, como que ele está estruturado, qual foi o processo histórico, as políticas do Estado, como que o Estado interviu, como que o Estado não interviu. Tudo isso na aula de hoje, parecia um destaque de jornal, né? Vamos lá, antes de mais nada, a gente precisa aprender um conceito muito geral sobre o que é o capitalismo. Ele é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas através das propriedades privadas dos meios de produção. Essas propriedades privadas de meios de produção, elas podem ser algum tipo de máquina, algum tipo de ferramenta, algum tipo de indústria que gere algum lucro e este lucro acumule suas riquezas com o passar dos anos. Dentro do sistema capitalista, em teoria, todas as pessoas de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura ou de um determinado país, elas têm a chance de crescerem economicamente caso exista os meios de produção que viabilizem lucro e trabalho dentro do espaço daquele determinado país. Mas assim, em teoria é que todas as pessoas podem crescer. Claro que algumas pessoas crescem, né, uma grande minoria, mas não são todos que detêm os meios de produção necessário para produzir riquezas e gerar lucro ao longo dos anos, ok? O sistema capitalista, até chegar aos moldes que nós estamos vivendo no século XXI, né, os moldes que existem nos tempos que nós estamos vivendo, ele passou por 4 fases, né, 4 fases que estruturaram a sua política, né, o seu processo de desenvolvimento, bem como que fortificaram ele cada vez mais em todo o espaço global. Aqui a gente precisa entender que quando a gente fala de fases do capitalismo, nós estamos falando principalmente em como que o Estado ele interferiu diretamente na economia e como ele não interfere na economia em outros momentos. Aqui todos os estágios, todas as fases, sendo a primeira fase o capitalismo comercial, a segunda o industrial, a terceira o financeiro e a quarta o técnico-científico e informacional, todos esses períodos, todas essas fases, eles obtiveram políticas específicas de intervenção do Estado ou não intervenção do Estado. A gente precisa entender e deixar isso muito claro antes de detalhar cada fase que foi a que vamos falar aqui. Em uma fase a gente tem um Estado muito autoritário, um Estado absolutista. Em outras fases a gente não tem a presença do Estado interferindo diretamente na economia. Em outras fases, o Estado ele só vai interferir se o capital privado der merda e não der mais, que der ruim e não dê mais para salvar a economia, e aí o Estado entra. Vamos observar essas políticas. A aula de hoje está muito maravilhosa, irmãos. Vamos lá. Primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial. Ele pode ter uma variação de nomenclatura, que pode ser capitalismo comercial, capitalismo mercantil ou simplesmente mercantilismo. Se cair na sua prova algum tipo de denominação quanto a isso, e a pergunta for designada as fases do capitalismo, se cair alguma dessas nomenclaturas, saiba que é a primeira fase do capitalismo. Eu já te falei que o sistema capitalista ele está visando a acumulação de riquezas e a produção de lucros por meio das propriedades privadas dos meios de produção, não foi? Então aqui dentro do capitalismo comercial, dentro da primeira fase do capitalismo, a geração de lucro e a acumulação de riquezas ela é principalmente formada por meio das relações comerciais entre os países. Vamos entender melhor essa fase? Vamos entender que é uma fase assim
maravilhosa, é o início de tudo, primeira fase do capitalismo, que vai surgir ali a partir da decadência do feudalismo na Europa. Lá desde o século XV até a primeira metade do século XVIII, nós vamos ter este momento histórico deste sistema econômico. Dentro de um cenário político e econômico, a gente tem as grandes navegações da Europa. O que são as grandes navegações da Europa? É o momento em que, primeiramente, Espanha e Portugal se lançam no Oceano Atlântico para encontrar uma nova rota para chegar até as Índias. Por que era tão importante chegar até as Índias, professor Matheus? Aqui você concorda comigo que o sistema capitalista, o capitalismo comercial, ele gerava lucro principalmente a partir das trocas comerciais? Naquela época, uma coisa que gerava muito lucro ali na Europa, além dos metais como ouro e outras coisas, era uma coisa chamada especiarias. E lá nas Índias, irmão, isso dava muito, né? Então ali na Europa não tinha muita abundância de especiarias como seda, canela, cravo. Então eles tinham que encontrar uma forma de chegar até as Índias para conseguir retirar estes produtos e comercializar na Europa. Você pode falar assim para mim, professor, mas eles poderiam vir ali pelo mar Mediterrâneo para se conectar até a Ásia e seria menos trampo. Exatamente, poderiam ir pelo mar Mediterrâneo para a Ásia. Entretanto, o mar Mediterrâneo estava monopolizado pelas tropas italianas, que já estava tudo dominado, tá tudo dominado ali. Então a Itália dominou o mar Mediterrâneo. Então a Espanha e Portugal primeiramente, depois vem a Inglaterra, Holanda e França, vão tentar se lançar pelo Oceano Atlântico para conseguir um novo caminho para chegar até as Índias. O que a gente precisa entender aqui é que a história por muitos anos, a escola na verdade por muitos anos, ela ensinou o seguinte: Portugal sai de Portugal, se lança no mar para tentar achar um novo caminho até as Índias e magicamente encontra este território que hoje conhecemos como Brasil. Eles descobrem o território nem sabendo que existia aqui. Entretanto, isso é uma balela, tá? O Brasil já tinha sido descoberto, a gente já tem um Tratado de Tordesilhas antes do descobrimento do Brasil, que divide as terras americanas, as terras aqui, né, americanas entre Portugal e espanhóis, entre portugueses e espanhóis, então isso é tudo uma balela. Então, as grandes navegações são este momento histórico, né, quando Portugal e Espanha em primeira ordem, depois Holanda, Inglaterra, França saem pelo Oceano Atlântico em busca de conquistar novos territórios para conseguir mais produtos, mais matérias-primas, para conseguir comercializar ali na Europa e aumentar os seus lucros e a acumulação de riquezas. Aqui a gente precisa entender o seguinte, que dentro dessa política de desbravação do mundo, né, das grandes navegações, sempre que um território era encontrado, esse território era denominado de colônia, né? Então existiam as colônias, que eram um território encontrado, e existiam as metrópoles, que é quem encontrou este território. No caso brasileiro, né, Portugal, nossa metrópole, e Brasil, colônia. O Brasil era a colônia de Portugal. Aqui a gente precisa entender uma política interessante, uma sociopolítica interessante, que é uma coisa chamada Pacto Colonial. Dentro do Pacto Colonial, a colônia só poderia manter relações e transações comerciais com a sua metrópole. Isso significa o quê? Que Portugal no caso brasileiro, Portugal só poderia fazer comércio com o Brasil, e o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Isso era a ordem, mas Portugal poderia vender produtos para quem quisesse. A colônia, então, aqui, ela vai ser uma forma de retirar matéria-prima dos meios naturais e vender para sua metrópole. E a metrópole manufatura, né, um processo de industrialização primitivo, e vende esse produto manufaturado ou industrializado para a colônia com um preço muito mais caro. Aqui a gente precisa entender uma lógica econômica. Se o Brasil só poderia vender para
para Portugal, Portugal poderia comprar o produto pelo preço que quisesse. E aí ele comprava geralmente por preços muito mais baixos e vendia os produtos manufaturados a um preço muito maior. Ou seja, quem se beneficiava nesse contexto todo era Portugal, que poderia comprar produtos, matéria-prima com um preço muito mais baixo, e Portugal e o Brasil, né, comprava de Portugal produtos manufaturados com um preço muito mais alto. Ok? A política de Estado aqui é interessante observar. Dentro das políticas de Estado era a política absolutista, o Estado absoluto. Professor, o que é o Estado absoluto? O que é este tipo de governo? Quando nós estamos falando de absolutismo, nós estamos falando que somente uma pessoa detém o poder total do Estado. Né? E geralmente nesse caso aqui são os monarcas, né? Nós estamos vivendo um período de monarquias, né? Monarquias ali, o rei, a figura do rei. Então, quando nós estamos falando de Estado absoluto, nós estamos falando que o poder do Estado é concentrado. O Estado manda em tudo, o Estado é absoluto, ele intervém em todas as relações comerciais e financeiras. Ele monopoliza, ele dita por que vender, para que vender, por quanto vender, por que ele quer vender. O poder, então, do Estado é absoluto, o Estado intervém diretamente na economia, é um período de concentração de poder, até porque aqui, segundo, né, a época e os estudos, vocês estavam com saudades do meu vigia, amigos? Olha ele aparecendo aí. Até aqui, segundo os estudos, o rei era considerado um enviado de Deus para governar ali as pessoas de um determinado país. Então, o que nós precisamos entender nessa parte, que o Estado é absoluto, o Estado detém tudo, mas é um poder concentrado que ele vai ditar todas as relações comerciais, financeiras, econômicas, ele vai colocar preço em tudo, vai falar por que ele quer vender, se ele quer vender, para quem quer vender. E o Brasil, sua colônia, sempre sendo explorado, né, retirada a matéria-prima do Brasil, enviada para Portugal, Portugal manufatura e a gente compra esse produto manufaturado a um preço muito mais alto. A produção de riquezas, a produção de lucro aqui, ela é provinda justamente dessas relações comerciais, ok? Entendemos essa primeira parte, uma primeira parte super light, super de boa. Vamos para a segunda parte, para a segunda fase do capitalismo, ok? Aqui a gente precisa observar justamente essa política de Estado. Para a gente entender como o capitalismo ele foi se estruturando ao longo dos anos, é interessante a gente sempre observar essas políticas de Estado, né? Como eu já falei para vocês. Nessa primeira parte nós temos um Estado muito forte, um Estado poderoso, um Estado com poder concentrado que vai intervir diretamente na economia. Entretanto, isso se modifica na segunda fase do capitalismo. O capitalismo aqui, o capitalismo industrial, né? Aqui a gente precisa entender o seguinte: a máquina se tornou mais importante que o trabalho do homem. A produção de lucro e a acumulação de riquezas é proveniente das produções de mercadorias. Se lá no capitalismo comercial o lucro e as riquezas eram gerados a partir das trocas comerciais, aqui são as produções de mercadorias que vão gerar lucro e que vão dar lucro para a sociedade, né, para a sociedade burguesa como um todo. Entretanto, a figura do rei aqui vai ser posta em jogo. Significa que o do rei está na reta. Vamos falar o seguinte: professor, de quando acontece isso? Basicamente vai acontecer ali da segunda metade do século XVIII até o século XIX. Os cenários de grandes eventos que nós temos aqui dentro da segunda fase do sistema capitalista as duas grandes revoluções industriais. Vamos entender um pouco sobre o que são essas revoluções industriais, mas eu adianto para vocês também que se vocês quiserem um conteúdo ainda mais detalhado que esse, né, um reforço muito mais, a professora Rita, professora de História aqui do vestibular, ela fez uma aula sobre a primeira revolução industrial. Vou pedir para deixar linkado aqui, aí vocês vão lá e assistam, porque é uma aula de complemento, né? As nossas aulas sempre se complementam porque o conteúdo é interdisciplinar, ok? Primeira e segunda revolução industrial, você vai concordar comigo o seguinte, que a revolução, quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de inovação de alguma coisa, de renovar determinado tipo de coisa, determinado tipo de produto, e neste caso aqui, determinado tipo de produção. Aqui a gente vai ter os cenários das grandes revoluções, né? As grandes revoluções industriais que vão trazer a tecnologia como principal
principal meio de produção. Como eu disse para vocês aqui, o trabalho do homem ele fica em segundo plano. A tecnologia, a máquina a vapor, as indústrias têxteis, a elétrica, né, eles vão trazer um tipo de inovação e eles vão aumentar as produções. O modo de produção aqui dentro dessas duas revoluções industriais é o Fordismo. Professor, o que vem a ser o Fordismo? O Fordismo é um modo de produção de estocagem. Significa que você pode produzir inúmeras coisas, inúmeros produtos em grande escala e deixar armazenado que quando necessário alguém vai comprar. Necessariamente é os produtos que vão ficar em estoque. Então a tecnologia ela vai possibilitar essa produção de produtos em grande escala, né? Que é o que vamos entender como Fordismo. Aqui a gente precisa entender também um outro ponto que é interessante. Se a tecnologia, se esse modo de produção que nós estamos denominando de Fordismo, ele aumenta a produção de mercadoria, ele também pode ser um mecanismo de aumento de riquezas daqueles que já tinham dinheiro em naquela época, né? Porque existe a monarquia, que é o Estado absoluto. Ainda nesses primeiros momentos aqui a gente vai ter a figura do rei, a figura monarca, sendo o detentor, monopolizador de todas as relações comerciais. Só que a partir do descobrimento das tecnologias, a gente vai ter esse aumento de produção, e aumento de produção significa que você pode vender mais. Entretanto, ainda tem essa figura do rei, né? Os caras não podem fazer, né? Um burguês não pode fazer uma relação comercial com outro burguês sem antes intervir aqui com esse cara, com esse idiota chamado rei. E aí o que vai acontecer aqui? É interessante a gente observar que como a política de Estado ela vai ser interessante, ela vai se construir a partir dos interesses da burguesia daquela época. Observe o seguinte: toda a classe rica, toda a classe que detinha os meios de produção, eles vão começar a se articular para pedir do Estado liberdade econômica e liberdade política. O que isso significa, professor? Significa, menino aluno e menina aluna, significa que eles não querem que a presença do Estado seja forte, que eles não querem que o Estado dite por quanto vender, para quem vender, se vai vender, se não vai vender. Não, aqui os burgueses eles querem claramente crescer economicamente. Ok? Mas professor, como é que vai ficar essa situação? Como é que vai existir a derrubada do rei? E aí, a partir desta articulação, vai existir uma corrente filosófica. Que corrente filosófica é essa e qual é a necessidade dela existir? Esta corrente filosófica ela vai ser fundamental para a implementação do liberalismo ali naquela fase das duas revoluções industriais. O que é o iluminismo? O iluminismo é uma corrente filosófica que vai falar o seguinte: cara, sabe o rei? Então, deixa eu te contar uma coisa. O rei ele não é enviado de Deus. Ele é um agente político. O rei está utilizando os meios de produções de vocês para que ele aumente as suas riquezas, aumente a riqueza da monarquia. Não tem nada disso dele ser um enviado de Deus, governando um enviado do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus, sei lá quem, para governar, não. Ele é um agente político, ele está fazendo política e ele está crescendo economicamente a partir das suas custas. E aí então vai existir a queda do Estado absoluto. A figura do rei aqui vai ser posta em jogo, né? A ciência vai dominar a mente do homem. O homem vai começar a seguir a ciência e não mais a religião e não mais um Estado autoritário. Então, quando o Estado absolutista cai, nós temos a implementação da política liberalista, que a política liberalista ou liberalismo, ele prevê a intervenção mínima do Estado na economia. Agora, aqui, com o iluminismo, com o liberalismo, todas as pessoas que têm um meio de produção, eles poderão ditar por quanto vende-se o produto, por quanto será vendido a sua mercadoria produzida. É a lei da oferta e procura. Professor, o que é a lei da oferta e procura? Eu vou lhe explicar neste exato momento. Eu sou um produtor de estojos. Sabe, eu produzo esse estojo,
Olha, ele é jeans, ele tem um tecido parecido com jeans e tal, ele tem um zíper, ele abre, né? Enfim, eu estou produzindo esse estojo e eu quero vender esse estojo aqui por R$550. Você concorda comigo que a partir da queda do Estado absoluto eu posso fazer isso? O Estado não pode mais falar por quanto eu posso vender, eu posso escolher o preço do meu produto? Posso. Mas você concorda comigo também que tem outras pessoas que estão produzindo este mesmo, um estojo parecido com esse e podem estar vendendo a um preço muito menor, sei lá, R$15, enquanto o meu estojo está custando 500? É isso que é a lei da oferta e procura. Todos os produtores, todos os donos dos meios de produção, eles poderão decidir o preço dos seus produtos. Aqui é óbvio que a gente precisa manter também essa lógica de mercado, né? Eu vou vender um produto tão caro, sendo que existe um cara que está vendendo muito barato, eu tenho que ter um equilíbrio entre o quanto, se eu vou conseguir pagar a produção deste produto, mas ainda assim vou estar lucrando, né? Então isso é a lei da oferta e procura. É quando o Estado não interfere na economia, é quando existe um crescimento do número de indústrias. Aqui as indústrias elas vão crescer bastante, elas estão produzindo cada vez mais, mas isso ainda vai ser um grande problema lá a partir do século XIX. E isso, né, essa lei da oferta e procura, ela é muito importante para o crescimento das classes sociais. Lá no capitalismo comercial, a gente não tem a presença de classes sociais, né? Se a gente for considerar as monarquias como classes sociais, então assim a gente tem. Mas especificamente de burgueses e proletariados, a gente vai começar a enxergar isso principalmente a partir da segunda fase do capitalismo, né? Os burgueses aqui significam que são os que têm dinheiro, mas também significa que são pessoas que detêm os meios de produção. E o proletariado são aqueles que não detêm meio de produções e eles vão vender a sua força de trabalho para o burguês. Como assim, professor? Bom, eu sou professor. Sou professor de geografia, formado pela Universidade Federal de Rondônia, me especializei nisso, em ser professor e tal. Sou professor. Então, eu não tenho um meio de produção, eu tenho força de trabalho. Mas uma determinada pessoa me contratou para que eu consiga dar aula em determinado curso pré-vestibular. Né? Então o burguês, né, o dono dessa localidade, ele tem os meios de produção, ele oferece energia, o quadro, o pincel, as salas, as disposições dos alunos, né? Os alunos vão pagar para ter aula comigo, então eu estou vendendo a minha força de trabalho para o burguês e o burguês está ganhando muito dinheiro com isso, ok? Isso que é a burguesia e o proletariado na época, quem tem os meios de produção e quem tem a força de trabalho. Valeu? Vamos observar então a terceira fase do sistema capitalista? Vamos lá. O capitalismo financeiro, ele é interessante ser observado com alguns pontos interessantes. Lá no capitalismo industrial, a gente tem a presença, o crescimento muito grande das indústrias, né? As pequenas indústrias estão se tornando cada vez maior, né? Existem indústrias que já eram grandes, estão se tornando mundialmente conhecidas, estão se tornando mega indústrias, né? Super indústrias, enfim. Aqui é um sistema, o capitalismo financeiro, ele também pode ser chamado de capitalismo monopolista. Ele vai começar ali no século XIX e vai perpetuar-se até 1970, final do século XX. E o que a gente tem aqui? A gente tem um cenário em que as indústrias elas vão se juntar com os meios de finanças, né? É caracterizado pela especulação financeira. O que significa isso, professor? Significa que as grandes indústrias e a classe burguesa da época vai começar a se juntar com bancos, né, fazendo com que os seus patrimônios cresçam a partir de transações financeiras, de compra de títulos, enfim, coisas nesse sentido. Aqui a gente tem então a junção entre empresas, meios de produção e o setor financeiro, os bancários, ok? Aqui a gente precisa entender um outro cenário.
Como eu disse para vocês que lá no capitalismo industrial muitas empresas cresceram bastante, mas ainda assim a gente quer crescer muito mais, né? Então significa que algumas empresas elas vão monopolizar os meios de produção ou os tipos de produção de determinado item em determinado país ou determinada região. O que isso significa, professor? Lembra que eu te falei que eu sou um produtor de estojo? Então, eu quero que só eu produza esse estojo. Só eu no meu país poderei vender este estojo. Ninguém mais pode vender ele. Mas eu soube por aí que existe um carinha que está montando uma fábrica que vai produzir estojo. O que eu vou fazer? Eu vou lá na fábrica dele, eu vou fazer uma oferta que ele não vai conseguir recusar, uma oferta de money muito grande para comprar o meio de produção dele para que só eu consiga produzir estojos. Se ele não aceitar me vender os meios de produção dele, eu vou baratear o meu estojo a um grau tão grande que ele vai falir. Então aqui o capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro monopolista é o cenário em que as grandes indústrias querem monopolizar os tipos de produção em determinado país, em determinada localidade, ok? E aí a gente precisa entender o seguinte, que ainda assim alguns países eles queriam se lançar no mundo para conseguir cada vez mais se perpetuarem em todo o globo terrestre. Então aqui a gente tem as grandes guerras mundiais, né? São as primeiras crises do sistema capitalista, né? A primeira grande guerra mundial ali em 1914 e perpetuando-se até 1918. A gente tem a segunda guerra mundial de 39 até 1945, né? Então, mas tem um fator X aqui, uma crise muito importante que acontece lá em 1929, que é a quebra da Bolsa de Nova York. Professor, o que é a quebra da Bolsa de Nova York? Não apertaram, não costuraram ali direito a alça? Não é isso. Você concorda comigo que a tecnologia, eu já te falei isso, olha só, a tecnologia ela não possibilitou o aumento de produção? O Estado absolutista ele não caiu, não existe mais. Todo mundo que tiver um meio de produção pode produzir em larga escala, que é o Fordismo. Não foi isso que eu te falei? Então, chegará um momento que a classe burguesa, que os tipos de produção, que os meios de produção, eles vão produzir tanto, mas tanto, que não vai ter mais mercado consumidor, senhoras e senhores. Os caras vão produzir em larga escala. Lembra que o Fordismo ele é pautado na estocagem de produtos, né? Vão produzir 2 milhões de estojos desse daqui. Quando quiserem comprar, que comprem. A gente já tem estoque. Bom, chegou um momento que tinha tanto produto disponível no mercado que não tinha mercado consumidor, não tinha quem comprasse. E aí, oh my God, o que acontece agora? Se não tem ninguém comprando produto, significa que eu não estou lucrando, que eu estou gastando somente com os meios de produção, que eu não estou tendo lucro nenhum sobre o produto que eu estou produzindo. Então, o que vai acontecer aqui? Muitas empresas vão começar a quebrar, muitas empresas vão começar a falir, né? Porque não tem mercado consumidor, não tem geração de lucro, não tem acumulação de riquezas. Muitas empresas vão começar a ir à ruína, vão começar a fechar. Aqui então a gente vai ter uma nova política de Estado. Se lá no capitalismo comercial a gente tinha um Estado absoluto, um Estado forte que intervia diretamente no sistema econômico, se lá no capitalismo industrial a gente tinha um Estado que era mínimo, que não intervia mais em nada no sistema econômico, aqui o Estado, no capitalismo financeiro, o Estado só vai interferir caso dê algum tipo de merda, algum tipo de problema com o capital privado que altere ou que modifique ou que faça que exista uma recessão econômica e exista taxas de desemprego.
aí vai surgir a política do keynesianismo. O keynesianismo, o Estado ele é um agente ativo que vai ser utilizado somente para manobrar ali as políticas necessárias para que não exista o desemprego e que não exista recessão econômica. O Estado ele é forte parcialmente, o Estado só pode intervir nestes momentos de crise, ok? Bom, o que a gente pode observar é que com o Fordismo, com a produção em larga escala, a gente não tem, a gente tem prejuízo em alguns momentos, a gente tem muitos benefícios, obviamente, mas a gente também tem alguns problemas, sabe? Então eles começaram a pensar em um outro modo de produção. E este outro modo de produção é o que nós vamos chamar de keynesianismo. O que nós vamos chamar de toyotismo. Professor, o que é o toyotismo? O toyotismo ele é o contrário do Fordismo. Se o Fordismo colocava que existe a produção em massa, existe a estocagem dos produtos, dentro do toyotismo não vai acontecer isso. Dentro do toyotismo, as mercadorias elas só poderão ser produzidas a partir da necessidade ou da demanda específica de determinado comprador, de determinada indústria, né? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que a professora Rita de História, quando falou da Revolução Industrial, colocou, né? Se você quiser comprar um carro, você só vai conseguir comprar o carro depois de você passar por todos os trâmites, né, de banco e coisas nesse sentido. Quando já tiver tudo certo, quando você já estiver começando a pagar, né, a primeira prestação do carro, o dono da concessionária vai ligar para a fábrica, ó, me produz esse carro deste ano, deste modelo, com estes equipamentos. Então aqui o toyotismo ele é um modo de produção que preconiza ou que coloca que o sistema de produção ele só produza a partir da necessidade, a partir da demanda específica, ok? Este é o capitalismo financeiro, terceira fase do sistema capitalista. O capitalismo informacional ele já vai ser um pouco diferente. Aqui a gente já vai ter, né, o avanço muito mais global do sistema capitalista em todo o planeta, né? Ele recebe esse nome pois ele está intimamente relacionado com a sociedade da informação ou a era da informação. É uma forma de tornar a economia e as políticas e as culturas cada vez mais globais. Aqui, dentro dessa quarta fase do sistema capitalista, o que vai ser colocado em jogo é como que a tecnologia ela vai favorecer para o enriquecimento de grandes empresas. O capitalismo, o sistema econômico do capital, ele vai começar a se perpetuar na maior parte dos planetas, na maior parte do sistema dos países do globo terrestre, né? E vai acontecer principalmente ali a partir da década de 70, que ele vai começar a tornar-se cada vez mais. Nós vamos ter uma política neoliberal. Lembra que o liberalismo é a pouca intervenção do Estado? Aqui a gente vai ter o meio termo, né? O Estado ele intervém em alguns setores e outros ele não intervém, né? São as famosas PPPs, né? Políticas público-privadas ou as famosas privatizações. Nós vamos ter então a globalização, a cultura, a política, a economia se tornando cada vez mais mundial. O mundo está virando uma aldeia global. Olha aí Marshall entrando aqui para nossa discussão. O mundo está começando a virar uma aldeia. Mas esse conceito eu só vou te trazer lá na próxima aula. Muito obrigado por você me ter de volta aqui na primeira aula pós-férias. Estava de férias. Mas antes de ir embora, eu quero dar um carão em alguns alunos deste vestibular. Eu tenho assistido algumas aulas aqui, obviamente, acompanho as aulas dos companheiros que também fazem parte deste projeto. Não consigo observar muitos alunos participando das aulas. Estou me questionando onde estão os alunos. Sabe, a gente está fazendo isso aqui, a gente não está ganhando absolutamente nada. A gente está fazendo isso para ajudar vocês. Então, bora dar uma força para o nosso trabalho. Vamos prestar mais atenção nas nossas aulas, no que a gente está produzindo aqui. É importante, vocês participarem, porque um professor, ele só pode ser professor se existir algum aluno dando atenção para ele.
é um presente muito grande quando o professor tem a receptividade de muitos alunos. Então, se não é com você, fale para quem não está vindo assistir as aulas aqui que eu estou dando um puxão de orelha nele porque ele está faltando nas nossas produções. Valeu? Próxima aula nós vamos falar sobre globalização, este fenômeno do sistema capitalista que está tornando o mundo cada vez um só. Vamos entender isso na próxima aula. Obrigado por você estar comigo. Até a próxima aula.